do 7º ano. Então vamos dar continuidade à nossa matéria da unidade 7, tá? Agora nós vamos para a parte de gramática, que vai falar sobre o Simple Present Tense, tá? Então olha só, essa matéria eu já mandei para vocês copiarem no caderno, tá? Então ela já foi mandada para vocês semana passada em PDF para vocês copiarem no caderno. Então vocês agora vão pegar o caderno de vocês e acompanhar comigo a explicação, tá legal? Então vamos lá. Simple Present. Affirmative form. Então, olha só. Na forma afirmativa, isso aí, gente, inclusive, o ano passado nós já começamos a ver, tá? Algumas coisas aí é revisão, ok? Então, olha só. Na forma afirmativa. Então, primeiro, a gente vai falar sobre afirmativo, tá? A forma afirmativa pode acontecer duas coisas. Ou o verbo ficar normal, tá? Ou a gente acrescentar S, ES ou IES no verbo, tá? Então, o verbo vai ficar normal quando o meu sujeito se referir I, you, o I, o I, they, ou estiver no plural. O verbo não vai mudar. Ele vai ficar do jeito que ele é, tá? Tá aí pra vocês, ó. I play soccer every weekend. Então, ó, o verbo é play e continua play. O sujeito é I, eu. Depois, the boys play soccer every weekend. Então, o verbo play continua a mesma coisa. The boys está no plural, tá? Então, se eu me referir a uma dessas pessoas aqui, ou estiver no plural, o meu verbo não vai mudar, ok? Agora, eu posso levar um verbo S, ES ou IES quando o meu sujeito for he, she, it ou um substantivo no singular, tá? Então, aqui o verbo vai ter que ter essa alteração, tá? Aí você vai me perguntar, eu posso usar qualquer um dos três? Não. O que vai acontecer? O S a gente vai usar na maioria dos verbos. Ele é como se fosse uma regra geral. A maioria a gente vai acrescentar S, tá? Lembra sempre, só quando for isso aqui de sujeito, tá? ES a gente vai usar quando o verbo terminar em O, SH, CH, X, Z, tá? SS, S, SS. Então, quando ele tiver essas terminações, eu vou colocar, né, ES. O IES é quando o verbo terminar em consoante mais Y. Ou seja, as duas últimas letras for uma consoante e um Y no final, tá? Então, por exemplo, ó, vou dar exemplo de verbos aqui, ó, tá? O verbo live, ele vai virar lives, na terceira pessoa do singular. O verbo go, ó, termina em ó, então ele vai virar goes, ó, terminou em ó, você tem o quê? S. E aqui nós temos o verbo study, ó, consoante e Y, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, studies, olha só, tá? Então, meus amores, aqui na forma afirmativa, você tem que ter cuidado quando o sujeito for he, she, it ou tiver o singular, tá? Porque aí você tem que prestar atenção no verbo para saber se você vai acrescentar S, ES ou IES, tá? Agora, se não for nenhum desses aqui, o verbo não vai mudar, ok? Então, quem que manda aí na frase? Sujeito. É ele quem manda. É ele quem vai dizer para você se o verbo vai ficar normal ou se eu vou ter que acrescentar alguma coisa no verbo. Então, presta bem atenção nisso. Onde que ele fica normal e onde que eu tenho que acrescentar, tá bom? Se o verbo tem assim, olha o quarto, aí, com isso aqui, eu já falei para vocês. A primeira regra, que é a regra geral. A segunda regra, que é o ES.
E a terceira regra, quando termina em consoante mais Y. Se terminar em vogal Y, aí só acrescenta S. Então, se eu tiver aqui, ó, vogal, vou colocar mais um aqui, e o Y, eu só vou acrescentar S. Então, por exemplo, o verbo play, ó, plays, que eu só fiz aqui? Por quê? Porque antes do Y vem uma vogal, tá? Então, gente, quando terminar em Y, olha a letra que está antes. Se for consoante, eu troco o Y por IS. Se for vogal, eu só acrescento S. Lembrando sempre, isso aqui só acontece aqui, ó, nesses casos. Tá legal? Depois, nós temos uma exceção. A única exceção é aqui, ó, o have, que aqui no singular, ele vai virar has. Ou seja, ele não entrou em nenhuma regra. Ele tem a forma própria, tá bom? Então, o have na forma normal é assim. Quando eu quero colocar na terceira pessoa singular, ele vai virar has, tá? Então, ele é o único que não se enquadra nessa regra aqui, tá? Então, cuidado com ele. Não existe haves, ok? Aí, nós temos a forma negativa. O que vai acontecer na forma negativa aí agora, sétimo ano? Olha só, na forma negativa vai acontecer o seguinte: o verbo nunca vai mudar. Ou seja, ele vai continuar sempre na sua forma normal, tá? O que vai mudar aí agora é o auxiliar que eu vou usar para poder acompanhar esse verbo, tá? Então, na negativa, a primeira regra é essa. Verbo, isso aqui, ó, sempre normal. Sempre. Nunca que você vai acrescentar S no verbo. O que vai mudar é o quê? Se eu vou colocar do not na frente do verbo, mais o verbo, ou se eu vou colocar does not na frente do verbo, tá? Lembrando que do not é a mesma coisa que don't e does not é a mesma coisa que doesn't, tá? A forma completa é a forma abreviada, tá? Quando é que eu vou usar o do not antes do verbo? Quando for I, you, we, they, ou então no plural. E quando é que eu vou usar o does not ou doesn't? He, she, it, ou então no singular, tá? Então, aqui, quem manda também é o sujeito, igual na forma afirmativa. Só que a diferença é que aqui o verbo não muda. O que eu mudo é isso aqui, ó, antes do verbo. Então, você tem que saber de quem está falando para saber se antes do verbo você vai colocar do not ou don't, does not ou doesn't, tá? Então, preste atenção sempre no sujeito para ver o que você vai fazer. Tá legal? Interrogativa. Número 2, né? 3. Interrogativa. A mesma coisa. Verbo sempre normal. Primeira coisa que você tem que saber é isso aqui. O verbo sempre normal. Não vai mudar. O que muda aqui? Se antes do sujeito eu vou colocar do ou does, tá? Eu vou colocar do se o meu sujeito for I, you, we, they, plural. Depois eu venho o verbo, ó. O verbo vai vir, eles vão ficar separados, ó. Aqui eles ficam juntos, aqui eles se separam, tá? O sujeito vem no meio. Eu vou colocar o does se for he, she, it ou tiver no singular. E depois eu ponho o verbo, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho que ver de quem eu estou falando para eu ver o que eu vou colocar antes. Se eu vou colocar do ou se eu vou colocar does, tá? Então, gente, presta atenção. Afirmativa, eu só uso o verbo sozinho. Ou ele vai ficar normal, ou eu vou ter que acrescentar alguma coisa. S é S ou I é S, tá? Então, tem que ver de quem está falando. Na negativa e na interrogativa, o verbo nunca muda. O que vai mudar é o auxiliar.
Então aí eu também tenho que ver de quem que eu estou falando para eu saber qual auxiliar que eu vou usar. Então na negativa eu tenho que ver e saber de quem que eu estou falando para ver se eu vou colocar don't ou doesn't junto do verbo. E na interrogativa eu tenho que ver de quem eu estou falando para saber se eu vou colocar do ou does antes do sujeito, tá? Então cuidado aqui também. O don't e o doesn't vem junto com o verbo. Agora o do ou does, ele vem lá antes do sujeito, ó, ele e o verbo ficam separados. Então, presta atenção nas três formas, porque quem manda é o sujeito, tá? Para saber o que você vai ter que fazer, ok? Depois, a gente vai para short answer. O que são as short answer? Resposta curta. Quando eu quero responder sim ou não. Quando é que eu dou uma resposta curta? Quando a minha pergunta começar direto com do ou does, tá? Então, no simple present, lembra que eu estou falando do verbo no simple present. Quando a minha pergunta começar direto com do ou does, então é porque eu tenho que responder sim ou não. E como é que eu faço essa resposta? A primeira coisa é dizer se é sim ou não. Depois, sujeito. Sujeito é de quem que eu estou falando, tá? Se é ele, se é ela, se é eu, se é você, são eles, ok? E por último, você vai colocar o auxiliar, né? E aqui também o auxiliar na negativa e aqui o auxiliar na afirmativa. Então, o que seria esse auxiliar na afirmativa? Ou do, ou does, e aqui seria don't ou doesn't. Aí, para saber qual dos dois vai usar, depende de quem é o sujeito, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu falar assim, ó, aqui, ó, does, deixa eu ver qual é o exemplo que tá aqui no coisa para vocês verem, ó. Does the boy, do the boys, desculpa. Do the boys like vegetables? Ó. Quem que é meu sujeito aqui? Boys, está no plural, por isso que eu coloquei o do. Aí eu vou responder sim ou não. Então, primeira coisa, yes or no. Tô falando the boys. Então, são eles, ó, they. E qual auxiliar que eu uso para they? Do na afirmativa, no yes, e don't para negativa. Tá vendo? É isso que você tem que fazer. Então, o auxiliar que eu vou usar aqui tem que concordar com quem eu estou falando, tá? Mesma coisa se fosse no singular. Só que no singular eu ia usar o does, né? Se eu colocasse aqui, ó, does the boy... Vou colocar até outra coisa aqui, ó. Play soccer, para caber aqui, ó. Ó, the boy. Ele. Tá no singular, então usei does. Então, como é que ficaria assim, ó? Yes, the boy não é ele? He does. Ó, porque com he uso does. E no, he doesn't. Pronto. Tá? Afirmativa e negativa. Tá bom? Então, toda vez que a minha pergunta começar com do ou does, é porque eu tenho que responder sim ou não, e é essa maneira que eu respondo. Tá legal? Por último, aí vocês têm aí, gente, a formação de uma word question. Quando eu quero fazer uma pergunta e eu tenho uma word question, nós já vimos o que é, né? What, where, who, when. Nós já vimos isso daí em capítulos anteriores. Quando eu tenho uma word question, a formação é essa aí, ó. Primeiro vem a word question, depois vem do ou does, o sujeito, o verbo e o complemento, tá? Então tá aí, ó. What do you like to do on Sundays? Então aí, ó, what é o word question. Ela vem primeiro. Depois o do, que é o auxiliar. Por que que o do é auxiliar? Porque o you é o sujeito. Depois o verbo, ó, like, na forma normal. E o complemento da frase, to do on Sundays. Então é só você seguir essa ordem que você consegue formar uma pergunta com word question. Tá? É essa ordem que você tem que seguir, tá bom? E uma observaçãozinha aí no final.
O verbo to be no simple present, ele tem forma própria. Quando a gente fala em verbo to be, lembra sempre, am, is, are. Então, com o verbo to be, a gente nunca usa nem do, nem does, nem don't, nem doesn't. Ele é usado sozinho. Por quê? Existe o verbo to be na afirmativa, existe ele na negativa, existe ele na interrogativa. Tá? Então, ele é usado sozinho, sem nenhum auxiliar. Se for uma frase afirmativa, você vai colocar is, am, are, dependendo do sujeito, né? Depois, se for negativa, você vai colocar isn't, aren't ou am not. E se for interrogativa, você vai usar is, am, are antes do sujeito, ok? Então, falou lá que é verbo to be no presente, é um desses três que vocês vão ter que usar. Nunca usa nem do, nem does, nem don't, nem doesn't junto com o verbo to be, não acrescenta s, nada. Tá? Verbo to be, além de ser é um verbo de ligação, mas ele também é um verbo auxiliar. Então, ele é usado sozinho, tá? Na afirmativa, na negativa e na interrogativa, ok? Então, meus amores, prestem bastante atenção nessa explicação e qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem, tá bom? Porque atividades posteriores, capítulos posteriores dependerão dessa explicação aí, tá bom? Qualquer coisa perguntar, depois eu já volto com a explicação dos exercícios.